sobre pensamentos. Pensamentos são fortalezas. Pensamentos, eles, aqui, faça assim, ó, faça com a mão assim, coloca a mão em cima da tua cabeça. É aqui que está a batalha de todo ser humano, meu filho. Às vezes nós pensamos, colocamos problemas na nossa cabeça, não é? E achamos, meu Deus, isso daqui pode tirar. Isso aqui vai me destruir. Pensamentos de inferioridade, pensamentos negativos, pensamentos. E antes de eu entrar para o versículo, eu quero que você declare, querido, e você repita algumas palavras para mim. Esse momento é um momento de muito profético. Então eu preciso que você, com toda a sua força, agora você larga o teu celular do lado, você preste atenção no que eu preciso que você repita comigo. Você pode repetir comigo? Posso contar com você, amém? Então se concentra aí que é profético para a sua vida. Repita assim comigo: eu sou abençoado, eu sou próspero e resgatado. Fala mais forte: eu sou perdoado, saudável e completo, talentoso, criativo, confiante e seguro, disciplinado e focado, preparado e qualificado, motivado e valioso. Eu sou livre, sou determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Não sou só mais um. Não sou medíocre. Sou um filho de Deus Altíssimo. Eu sou abençoado. Eu sou tudo que fui criado para ser. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus por isso, querido. Glória a Deus, você profetizou sobre a sua vida. Como é bom profetizar sobre você. Isso daqui não é um mantra, mas você pode profetizar toda manhã: eu sou abençoado, eu sou filho de Deus, eu sou e eu serei tudo aquilo que Deus deseja que eu seja. Amém, queridos? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, eu quero ler esses versículos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, você que trouxe a sua Bíblia, diga amém. Amém, está meio fraco, amém. Quem vai ler comigo ali, diga amém então. Isso, fora os três, isso, tem uma criança, agora sim, agora o negócio vai pegar fogo aqui. Vamos lá: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Os 5, destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Repita comigo: todo pensamento contrário à vontade de Deus, eu levo cativo a Jesus Cristo. O que Paulo está falando aqui, queridos, é que muitos ensinamentos, aqueles homens de Corinto, onde estava sendo implantada uma igreja, e pensamentos de como eles viviam, e Paulo estava mostrando: agora esses pensamentos que vocês têm, você precisa rejeitá-los, você precisa mudar o seu pensamento, porque desta forma que você continua pensando, não tem como se adaptar à palavra de Deus. Então, às vezes nós viemos de uma cultura onde aquilo era certo, e até então meu era tão certo eu fazer isso, agora que eu conheci a Cristo eu tenho que abandonar. Então é um tipo de conhecimento, de pensamento que você tem que abandonar. Às vezes você tem um pensamento que você não é bem-vindo num lugar. Teve pessoas, preste atenção, teve pessoas que uma vez eu convidei para a igreja, e eu estudava, esse menino Sandro, o nome dele, ele não é daqui, é de outra cidade, e sempre que eu convidava ele para a igreja, ele se sentia assim, meio incomodado. Teve uma vez que ele chegou na porta, na entrada da igreja, ele não se sentiu bem-vindo naquele lugar, e ele voltou para casa. Só que ele morava muito longe, em torno de uns 5 quilômetros, ele morava mais longe que eu, porque eu fazia 4 quilômetros de a pé para chegar na igreja. Então ele morava um pouco mais longe que eu, e ele não se sentiu à vontade para chegar na igreja. Você vê que você não tem um pensamento, um
pensamento às vezes de inferioridade. Você já teve um pensamento de inferioridade, hein? Quem já teve? Algumas pessoas. Eu já tive pensamento de inferioridade. Eu tinha problema, Ricardo, de entrar nos restaurantes. Eu desde os meus 13 anos de idade, eu almoço em restaurante. E sempre que eu almoçava em restaurante, porque eu, dessa idade em diante, 13 anos, eu comecei a morar sozinho. Porque meu pai e minha mãe me rejeitaram. Mas o bom é que Jesus, ele me acolheu. Amém, querido? Amém? Aí eu entrava no restaurante e eu ficava lá no canto do restaurante, para que ninguém me visse. E eu não ia no horário de pico no restaurante, porque meio-dia é horário de pico, meio-dia e 10, ali a galera está chegando. Eu pegava, eu ia lá por meio-dia e 50, meio-dia e 40, perto da 1, que daí diminuía a quantidade de pessoas que, na minha mentalidade, iam me enxergar. Você veja só o pensamento medíocre, o pensamento de inferioridade, achando que eu não sou, que o dinheiro que talvez eu vou pagar lá é inferior ao dinheiro do milionário ali. O milionário, o bilionário, se sentar no mesmo restaurante que você for sentar, lá naquele restaurante da Avenida Getúlio Vargas, ele vai pagar o mesmo valor que você vai pagar, querido. Pensamento de inferioridade. Então esse pensamento de inferior, esse pensamento do pecado, porque eu cometi pecado, é assim, pessoas que cometem pecado, às vezes você está numa vida, com Jesus, a coisa está andando, você senta aqui na ponta. Não estou dizendo que também esses daqui que estão sentando na ponta que estão andando. Estou te dando um exemplo. Amém? Vocês estão comigo? Mas aí quando você erra, mas aquele irmão já me olhou de atravessado. Sabia que eu não deveria ter vindo. Parece que o líder de clã, ele sabe que o cara pecou. Mas ele na verdade nem sabe. É uma acusação, uma seta do inimigo para fazer com que você não venha receber a palavra de Deus. Para que você não venha tomar a semente da palavra de Deus. Então, tem pensamentos que nos limitam. Paulo está falando das fortalezas. Pensamento. Porque se eu... Fica comigo aqui que eu só estou introduzindo a mensagem. Pensamento de pessoas que bateram o carro. Quem já bateu o carro aqui? Eu já bati. Misericórdia. Está repreendido, né? A gente bate o carro, nos próximos dias que a gente pega o carro novamente, a gente já anda devagar, porque a gente acha que vai bater de novo. É ou não é? Ou não é assim com vocês? É assim. A gente tem medo, um pensamento na nossa fortaleza, que vai acontecer de novo. Não, porque não vou andar de avião porque vai que caia. Eu não vou abrir uma empresa porque eu tenho um monte de empresa fechando. Eu não vou fazer isso porque um monte de pensamento, um monte de besteira, um monte de pensamentos que fortaleza. Paulo está nos mostrando o seguinte, que todo conhecimento humano não é nada perante o conhecimento divino. E ele fala para que eu e você, com o passar do tempo, imagine Paulo falando aos coríntios, que já estavam na igreja andando, muitos de nós aqui, anos e anos dentro da igreja, os nossos pensamentos com a palavra de Deus precisa ser aprumada. Sabe quem conhece o prumo? Quem conhece um prumo aqui? Prumo é aquele que você usa na construção, né? Se não me engano, Amós, né? Deus falou para Amós: Amós, o que você está olhando para o meu povo aí? Qual é a visão que você está tendo aí? Estou vendo um prumo, Senhor. O Senhor pegou e falou: agora eu vou colocar no prumo, nesse prumo aí que você está vendo, eu vou endireitar o meu povo, o povo de Israel. É um prumo. Então eu e você, nós temos que andar no prumo com a palavra de Deus. Então é conhecimento. Então nesta noite, querido, eu quero falar sobre, baseado nisso que eu falei para vocês, eu quero falar sobre quebrando pensamentos limitantes. Você pode colocar o telão aí? Quebrando pensamentos limitantes. 1, 2, 3, olha aí, ó. O provérbio da... Oh, aleluia. Quebrando, repita comigo, quebrando os meus pensamentos limitantes, em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você, querido. Tem pensamentos limitantes que nos levam, os nossos pensamentos nos levam a destinos escassos. Preste atenção nisso. Há pensamentos limitantes que nos levam em destino escasso. Por causa de um pensamento limitante, você deixa de ser ousado. Você deixa de falar de Jesus para uma pessoa, porque você acha que a pessoa ela não vai com a tua cara. Um pensamento limitante te leva num destino escasso, quando você, eu não posso viajar, porque se eu postar que eu estou viajando, o que vão pensar de mim? Só que você está pagando por aquela viagem, né, Otávio?
É ou não é? Você está pagando, está tudo certo, por que você não pode postar? Um pensamento medíocre, um pensamento limitante. Pensamentos limitantes te levam em destinos escassos. Agora, um pensamento sobrenatural, um pensamento ilimitado, ele te leva a um destino sobrenatural. Um pensamento ilimitado, um pensamento de fé, um pensamento alinhado com a palavra de Deus, ele te leva num caminho, um destino ilimitado. Você está comigo, amém? Eu quero te dar alguns exemplos. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12:2, uma grande quantidade de pessoas conhece esse versículo. Quem conhece esse versículo? Romanos 12:2. Acho que a maioria aqui que fala para nós não nos amoldarmos a esse mundo. Abre comigo lá, Romanos 12:2. Em nome de Jesus, diga amém. Agora eu preciso ficar aqui prestando atenção na palavra. Vai aparecer lá, aleluia. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não precisa ser um teólogo, um profeta, um cara que roda no manto, para compreender a ordem desse versículo, que somente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se você renovar a sua. Tem 3 comigo, tá bom, né? Eu vou falar de novo. Não precisa ser um teólogo para entender que só vai experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus quem renovar a sua. Aleluia, você está comigo, glória a Deus, né? Pelo menos aumentou para 6 a quantidade, em nome de Jesus. Então, queridos, o que Paulo está mostrando ali também em Romanos? Que a renovação da mente é um dever meu e seu. Às vezes a gente pensa assim, estou na igreja, Espírito Santo, fala comigo. Mas daí durante o dia, quem está falando com você é o Gustavo Lima. E chegou a rimar, é ou não é? O cara não para de ouvir aquelas músicas do Tchererê, inclusive vai estar onde? Ah, vocês estão sabendo, né? Eu também estou, né? Tu disse que vai estar. A gente fica ouvindo essas coisas. E aí como que a nossa mente vai ser renovada? Posso ser bíblico? Posso ou não posso, Aline? Posso ou não posso, você que está aí atrás? Amém? Então abra comigo ali Romanos 10:17. Você aí de rosa, de marrom, não, roxo, que é meu olho, né? Posso falar ou não posso? Amém, então. Então fica comigo, como que é o seu nome? Jéssica, aleluia. Consequentemente, olha para o versículo, fica aqui, ó, senão eu vou chamar a atenção de vocês, hein? Consequentemente, a fé vem pelo... repita, pelo amor de Deus. Se fosse o show do... Quem mais que vai estar lá? Agora ninguém sabe, né? Nem sabe o que é IFAP. Consequentemente, a fé vem pelo... E ouvir a palavra de... Aleluia. Eu acho muito interessante. Acho não, é uma convicção dos meus pensamentos sobre a palavra de Deus, que às vezes tem algumas frases assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que será que está escrito? Porque, vamos supor que seja ao contrário, Ricardo. Ao contrário. Pega comigo aqui, fica comigo. Fica comigo aí, Paulo. Vai aonde, Paulo? Fica comigo aqui, ó. Fica comigo, em nome de Jesus, não se distraia. Não deixa o inimigo, né, levar. Se a fé vem, deixa o versículo, varão. Nós estamos falando da Bíblia. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o contrário seria a incredulidade. É o oposto da fé. É você ser incrédulo. É ou não é? Vem pelo ouvir e ouvir as mentiras de Satanás. É uma coisa lógica. Não precisa fazer exegese, não precisa de muito não. Você perceba, querido, que quando você começa a dar ouvido às mentiras de Satanás, você começa a ter uma fé errada. É simples. Então, o que eu devo me alimentar? Eu devo me alimentar da palavra de Deus que transforma o meu ser, que vai purificando, que vai alterando quem eu sou, que vai mudando, melhorando, vai permitindo com que Cristo transforme a minha vida e a sua. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ao contrário também funciona muito certo, muito bem, porque tem pessoas aí com uma fé depositada em uma coisa errada, e eles começam a acreditar, não, isso aqui, essa madeira aqui eu vou ter que acreditar nela, vou ter que me dobrar a ela, e é mais ou menos assim,
Então, outro versículo que fala em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Você está comigo, né? Os pensamentos, as fortalezas, o que Paulo está falando para nós nos alinharmos à palavra de Deus. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, pense nisso. Pense nisso. É esse daí o sistema. É isso aqui que vai fazer com que você vença as suas batalhas na mente. Às vezes nós criamos problemas, né? Tudo aqui, ó, psicológico. Por que tem psicólogas para atender pessoas que têm uma batalha na mente? Isso aqui não é, eu não estou trazendo uma mensagem, que não tinha outra, não, era essa daqui. Deus me mostrou essa mensagem, me trouxe esse pensamento aqui, sobre o que eu precisava trazer para a igreja. Batalhas na mente. Se não fosse um assunto tão importante, Efésios 6 não falaria para nós colocarmos o capacete da salvação. Presta atenção, a Bíblia fala que o inimigo, ele está com dardos inflamáveis do inimigo, lançando pensamentos, lançando mentiras. Você acha que um homem, que nasceu homem, durante a sua vida aí dos, 10, 15, 20 anos, o cara decide mudar quem ele é, porque ele olhou numa TV, que ele simplesmente, agora eu decidi pensar. O inimigo está minando pensamentos dele desde a infância. Então daqui a pouco você está aqui, cristão, cheio do fogo, mas passa um tempo, e você, nem sei se igreja é isso aí mesmo, porque você está dando ouvido às mentiras de Satanás, você está dando ouvido às mentiras que o inimigo coloca na sua vida. Por isso que nós temos que colocar o capacete da salvação. Agora eu quero te dar exemplos de pessoas, biblicamente, que quebraram esses pensamentos limitantes, através do poder de Deus. Quem conhece a história de Moisés? Amém? Todo mundo conhece a história de Moisés, o libertador do povo hebreu. Moisés, ele teve um pensamento, uma limitação em seus pensamentos. A palavra de Deus nos diz em Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao 12, que, está lá o Êxodo, talvez, para a gente ler, senão eu vou só citar. Êxodo, isso, agora pois vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhes o que dizer. Era o 10 primeiro, o 10 querido, desculpa, 10 ao 12. Moisés, porém, disse ao Senhor: se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falasses ao teu servo, tenho muita dificuldade para falar. O próximo, o 11, o Senhor lhe disse: quem deu a boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? E o 12, agora pois vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhes o que dizer. O Senhor estava falando para Moisés. Eu te escolhi, Moisés. Posso falar uma coisa sobre o escolhido? O escolhido não tem escolha. É uma pura verdade, o escolhido não tem escolha. Ele estava se sentindo ali pela pesada língua. Alguns teólogos falam que Moisés era gago, ou em outros estudos era pesado na língua. E quer que eu te mostre o que é uma pessoa pesada na língua? Sim ou não? Você está comigo aqui, meu Deus do céu? Posso falar ou não posso? Então tá, vamos supor aqui, eu vou fazer um teatro. Júnior, né? Você me diga boa noite, Júnior. Boa noite, pastor. Boa noite só se for para você. Era mais ou menos assim o Moisés. Você sentiu, é uma brincadeira isso aqui, mas o Moisés era assim, gente, pesado na língua. Você acha que ele era um queridão? Por que ele é pesado na língua? Mas é interessante que Deus, parece que ele pega uns pau torto mesmo, desse jeito, uns caras diferentes, uns caras assim, improvável, e vai dizer: você eu vou usar, você vai ter que se submeter à minha palavra. Aí ele pega o Moisés e falou: eu não tenho muita capacidade. Então, olha que Deus, ele nem deu bola para que Moisés falou. É como se fosse mais ou menos assim, Júnior: eu te chamasse para alguma coisa, eu vou continuar com Deus. Deus chamar Moisés para alguma coisa, e chamou. E aí, no meio da conversa, você e Deus. Quem já conversou com Deus aqui?
glória a Deus, se você ora, você conversa com Deus. Teve uns que estão meio em dúvida, meu Deus. Vou fazer um apelo, né, meu baixista? Vamos fazer um apelo agora. Você está comigo? Amém, meu Deus do céu. Não está fácil hoje. Está sim, pensamento medíocre. Presta atenção comigo aqui, ó. Moisés chegou para Deus e falou assim: ó, Senhor, eu estou meio preocupado com esse negócio aí, com a minha voz, com a minha fala, eu não vou conversar com esse povo não. O Senhor nem deu bola para a dificuldade de Moisés. Nem deu bola. Falou assim, ó, quem que fez a boca? Quem que fez? Sou eu. Então tu vai lá e vai fazer. Aí ele pegou e deu mais uma questionada. Ele falou, então, tá vendo aí Arão? Arão era o seu irmão, né? Arão, seu irmão. Ele falou assim, ó, pega Arão, que é um tipo do Espírito Santo, e Moisés é um tipo de mim e você. E o Espírito Santo ali, Arão, é o tipo do Espírito Santo que vai intermediar uma conversa. Ele vai intermediar uma conversa. Às vezes aí você, então, que nem Moisés, querendo mostrar para o Senhor, mas Deus, o Senhor não está vendo isso aqui? Ah, mas está complicado, está puxado, e Deus está... Quando é que Ele vai falar as minhas palavras? Quando é que Ele vai declarar as minhas palavras? Porque em meio do medo, você fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Em meio às dificuldades, você fala, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ah, quando você está temeroso, não sabe se vai dar um passo, o Senhor fala, não temas porque eu sou contigo. Ei, será que falta versículo para você começar a profetizar a palavra do Senhor ao teu respeito? Por isso que no início eu falei, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou aceito, eu sou filho de Deus, eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Então aplauda Jesus, já começou pelo câmera. A autoestima do Moisés estava meio baixo, mas o homem, ele fez o que tinha que ser feito, né? Agora tem uma outra palavra sobre Gideão. Gideão, ele estava no lagar mediante aqueles amalequitas, os midianitas e os amalequitas, eles vinham e tomavam toda a comida do povo de Israel. Aí Gideão estava no lagar, moendo o trigo, cuidando do trigo, mas o lagar era um lugar de moer ali, espremer a uva, um lugar improvável. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, o anjo do Senhor falou assim, ó, vá com a tua força, ó Gideão. Gideão, você está de brincadeira. A minha força? Com que força que você está querendo que eu vá? Tem 135 mil aí, querendo matar a gente, e você está querendo que eu vá com a minha força? É esta força mesmo. Agora, que sentido tem o Senhor aparecer a ele e falar, vai com a tua força? Imagine olhar para você e dizer, vai com a tua força, Júnior. Que força? O Senhor, Ele sonda o coração, preste atenção. O Senhor, Ele sonda o nosso coração. Quando Ele observa que a tua confiança está no Senhor, para mim é que Ele falou para Gideão, sabe essa força aí que você confia em mim? Você confia em mim, Gideão? Eu confio, só que eu não consigo expressar aqui, mas então eu vou te mostrar, para que os seus olhos possam ver e contemplar quem eu sou, usando você. Porque depois, Gideão, ele estava com uma comitiva ali, uma grande quantidade do exército, só que foi diminuindo e ficaram em 300, contra 135 mil midianitas e amalequitas, 300 contra uma grande quantidade, e o Senhor deu a vitória a Gideão. Meu Deus, que profundo isso. Às vezes nós estamos na mesma situação que nem Gideão, já não resta mais nada, não resta força, mas o Senhor aparece, você confia em mim? Você sabe talvez que está escrito, deixa eu te lembrar, Israel, que está escrito lá em Isaías 55, 8 e 9, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim diz o Senhor. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, assim diz o Senhor. Eles são muito maiores que os teus caminhos, muito maiores que os teus pensamentos. Então tem como você tirar essa fortaleza que está te aprisionando, achando que você deve fazer várias coisas para obter a salvação, achando que você tem que fazer, e você não cansa de fazer, e você não compreende que o tetelestai, o está consumado na cruz do Calvário, Ele fez tudo por você e por mim. Esse é o Jesus que eu e você devemos crer, essa é a palavra que eu e você devemos profetizar, é a palavra de Deus ao nosso respeito. Isso é a graça, querido. Isto é
a graça do Senhor Jesus. Amém? Você está comigo? Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho aqui vários na verdade aqui, pensamentos, exemplos que eu poderia te dar, mas eu vou diminuir aqui, não vou falar todos. Amém? Não teve nenhum ar. Então é porque não está boa a mensagem ou está boa ou não está boa? E se também não tiver, meu filho, é a palavra de Deus. Eu não estou preocupado com isso. Vamos lá. Quem conhece a vida de Pedro? Pedro, aquele que cortou a orelha do soldado Malco. Pedro, que andou sobre as águas. Pedro, ele também tinha um medo. E ele colocou o medo e ele substituiu a fé dele pelo medo. Você sabe que lá em Marcos capítulo 14, verso 18 ao 21, pode tirar e deixar o tema somente da mensagem, que eu já nem estou mais em Êxodo. Coloca só o tema lá. Pedro, Jesus, ele pegou e impeliu os discípulos a atravessem para o outro lado, no mar da Galileia. E aí nesse mar, veio uma grande tempestade, e no meio da noite, o Senhor apareceu aos discípulos, porque o Senhor tinha ido orar e impeliu para ele para atravessarem para o outro lado. Uma palavra do Senhor. O que iria conduzir, preste atenção nesta mensagem, que nem eu só quero te trazer um plus aqui, um plus. O que levaria os discípulos para o outro lado da margem? Você sabia que não era o barco? Quem sabia que não era o barco? Na verdade, vocês nem tinham pensado, algumas pessoas. O que iria garantir os discípulos de atravessarem para o outro lado é a palavra de Jesus, a palavra que tem poder. O Senhor falou bem assim, vão e atravessem para o outro lado. O Senhor não falou, vão e no meio do caminho vocês vão ter uma tempestade, e aí a gente vai ver o que vão fazer. Eu não sei se você está passando por uma tempestade, querido, se você está passando por uma dificuldade, mas você tem que ter a convicção que você irá chegar do outro lado. A convicção, porque você carrega a palavra de Deus, é a palavra que te conduz, é a palavra que te move. Não é a tua empresa que te move, não é os teus negócios que te movem, não é o teu dinheiro que te move, é a palavra poderosa de Jesus ao teu respeito. Você não é abençoado por causa da tua conta bancária, você não é abençoado porque se você aqui está tudo bem agora, aqui hoje, então quer dizer que se você estiver no hospital, você não é abençoado? Que pensamento medíocre. Pedro teve um pensamento medíocre. Ele apareceu Jesus, ele falou, se és tu, manda-me ir contigo. Ele começou a andar sobre as águas. Fica mais um ensinamento aqui, fica comigo. Só vive o sobrenatural quem é ousado, meu filho. Porque aqueles discípulos ficaram zombando, e Pedro, você vai entrar mesmo? E se não for o mestre? Você vai afundar, cara, olha a tempestade. Você já tentou ver nesta ótica? Eu quero viver o sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural aqui? Então a gente vai sair do barco, nem que comece a afundar, nós vamos gritar para Jesus. A gente já sabe da história, é ou não é? Pedro ainda não sabia que Jesus ia pegar ele, então também 1-0 para Pedro, está tudo bem. Olha, presta atenção aqui. Aí ele sai de dentro do barco, ele começa a caminhar, e você sabe muito bem que ele começou a olhar a tempestade. Tem 5, 6. A tempestade. E aí naquele momento ele começou a afundar. Mais um pensamento medíocre. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já provei disso há muitos anos atrás, que eu sou dizimista, ofertante, que até eu me desviei por um tempo, voltei para a igreja, muito difícil inclusive. Mas quando você busca acertar, parece que a coisa dá uma piorada. É ou não é? Quando você decide, eu ouvi essa semana, eu acho que foi você que me contou, a mulher que trabalha com você, que ela disse que ia para a igreja, ia voltar para a igreja, ia começar a dizimar, ia ser fiel a Deus, e quebrou não sei o que no carro dela, na casa, caiu a caixa d'água na casa do vizinho, pelo amor de Deus, caiu a caixa d'água e molhou a casa do vizinho. Pensa porque ela pensou, ela falou, eu preciso me endireitar, eu preciso voltar àquilo que Paulo escreveu lá, eu preciso levar a obediência de Cristo Jesus, os pensamentos, a minha vida, eu preciso conduzir a obediência de Cristo Jesus.
Só por ela ter feito, o capeta foi lá e tocou na caixa d'água dela. Mas está repreendido em nome de Jesus, né? Que ela seja restaurada e que o Espírito Santo continue a boa obra na vida dela. Mas então, quando você pensa, querido, que você, não, agora eu vou dar uma endireitada aqui, vou começar a... Eu quero falar uma coisa, posso falar ou não falo? Às vezes dou uma travada, querido, porque vem um pensamento. Não é fácil para o cara do TDAH, né? TDAH, na verdade, essa moda de hoje em dia, né? Falar TDAH, minha mãe pegava uma suiteira meio enchida de laço, cara, não tinha essa conversa. Quem apanhou muito da mãe e do pai aí? E eles estão aqui? Não, vamos pedir perdão aí, meu Deus. Né? Não, tem que estar certo, né? Eu apanhei, gente do céu. Mas eu vi mais a minha irmã apanhar, que era mais velha. Meu Deus, deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu tinha um primo, tenho ainda ele é 1 ano mais velho que eu, e eu era muito de aprontar. Meu pai, ele construiu uma casa, e ele não tinha rebocado você que gosta de construção, Anderson, né? Que tem tuas casas lá e tal, empreendedor. Eu peguei, o meu pai ele construiu um banheiro arredondado, lá em Xanxerê, uma casa bonita, banheiro arredondado. Eu falei, mas eu vou inventar alguma coisa disso daí. E não estava rebocado. Aí eu peguei um martelo e falei, tá muito bonito. Comecei a quebrar o tijolo. Rapaz do céu. Sabe que até o momento está tudo certo, e meu primo ali e tal. Aí o meu pai apontou assim no terreno, na rua, apontou, porque era grande o terreno, ele apontou assim, eu fui, tipo aqueles cachorros que fazem, né, com o rabinho entre as pernas, fui direto, pai, não sei o que, ele viu o negócio que eu estava quebrando, por que você não deveria ter feito isso e tal, resumo da história, eu peguei e fui de castigo no banheiro, mas pro lado de dentro daí, né, também eles não são burros, né, me deixar pro lado de fora, eu fui de castigo e meu primo apanhou. Gente, eu era arteiro, eu fazia umas coisas e outros pagavam a conta. Era assim também na tua vida ou não? Você fazia, teus irmãos, não, você mesmo pagava. Tinha uns que, tipo assim, não, era comigo mesmo, pastor. Você está comigo, amém? Eu contei a história do que agora? De eu no banheiro. Aleluia. Então veja, tem mais uma palavra, eu quero encerrar com ela. Vou encerrar com mais 2, eu acho. Aquela mulher do fluxo de sangue, você sabe onde que está a história? Em Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela era considerada uma mulher impura. Repita comigo, impuro. Não, só para os que estão aqui na frente, está ligado os PA? Repita comigo, impuro. Impuro é toda aquela pessoa, nos dias de hoje, destituídas da glória de Deus. Todas as pessoas no pecado. Mas aquela mulher com o pensamento impuro, com o seu corpo impuro, que era considerada uma pessoa que deveria estar distante da sociedade, ao ponto dela, não, você não é bem-vinda aqui. A mulher tinha um complexo, que a própria sociedade colocava sobre a vida dela, por causa da sua impureza. Mas naquela grande multidão, que muitos apertavam Jesus, você consegue imaginar como que era isso, queridos? Você lembra na campanha política, que tem lá vou falar do presidente agora, o presidente, daí tem um monte de gente em volta, era igual aquilo, você consegue imaginar? Jesus, várias pessoas ali em sua volta, encostando em Jesus, aí, Jesus ele faz uma pergunta, ele faz uma pergunta, quem que me tocou? Imagina só, você no meio de uma grande multidão, quem me tocou? Você vai na EFAP agora, naquele show lá, que você sabe que show que é, né? Você não vai em nome de Jesus. Aí uma grande multidão, e alguém para na tua roupa, toca na tua roupa, e você, de mim saiu virtude, você dá até uma sapateada, né? Não no show, né? Mas Jesus, ele falou, de mim saiu virtude, alguém me tocou, saiu virtude de mim. Aquela mulher, ela foi inclusa novamente na sociedade. Quando ela tocou a Jesus, ela foi curada, você conhece a história. E ela foi não somente curada, mas inclusa na sociedade. Aquele pensamento dela que bloqueava ela de chegar perto das pessoas, de se sentir digna, de pedir como aquele cego na beira do caminho, que ele falava, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritava, esperneava, ele gritava pelo seu milagre. Aquela mulher, ela não fazia isso, ela foi lá com medo, com vergonha que as pessoas pudessem tirar ela de lá, e ela nunca mais teve um encontro com Jesus.
Então, um pensamento limitante, querido. Eu quero dizer para você qual é o pensamento limitante. Quero te fazer essa pergunta: qual é o pensamento limitante que você tem? Talvez tenha um pensamento que está te rondando. Um pensamento, querido, que eu ouvi esses dias de uma pessoa que mexeu na minha alma. Essa pessoa tinha um irmão. Ela já é um senhor de idade. E quando menor, na época do colégio, esse irmão mais velho cuidava do irmão mais novo. Preste atenção. E aí, era um fim de tarde, eles precisavam ir para sua casa, e o seu irmão mais novo, ele saiu correndo na rua, e ele foi atropelado por um carro. E infelizmente, ele veio a óbito. Aquele irmão mais velho, ele levou a culpa. Ele está com isso até hoje. Até hoje. Até hoje ele usa um subterfúgio. O que seria um subterfúgio? Ele bebe muito. Ele bebe. É 1, 2, 3 latinhas, sei lá o que é, garrafa. Ele já está bêbado. Porque a dor que ele sente há muitos anos, ele já é velho, já é um senhor de 50 anos. Aquilo ali atormenta a mente dele. Porque ele deveria estar cuidando, e por uma fatalidade aconteceu aquilo. A culpa que ele carrega, por não entender que Jesus perdoa-se. Como que ele ia ter o controle disso? Que essa culpa ele não precisa carregar. Talvez há uma culpa dentro de você. Mas eu deveria ter feito diferente. E aquilo ali está te prisionando, querido. É uma fortaleza. É um pensamento maligno que está atrapalhando você de viver as promessas de Deus para a sua vida. Esse homem, ele falou: pastor, eu preciso ir na igreja. Eu falei: mas então, é comigo que você está falando, nós temos que ir para a igreja, para que ele seja curado. Esses dias ele falou: pastor, parece que está tudo dando errado. Eu decidi ir para a igreja, fui abastecer o carro, e abasteceram com diesel, o carro dele era gasolina, prejuízo. Eu falei: querido, permaneça firme que você vai ter um encontro, a pessoa precisa estar aqui, querido. Isso aqui não é um ambiente, a gente dá risada, eu brinco com vocês, mas é um ambiente onde a presença do Senhor Jesus está, onde você está tendo um encontro com Jesus, e Ele quer transformar a tua vida. É um encontro, Jesus pode transformar a sua vida, como foi na vida daquela mulher do fluxo de sangue, como foi na vida do cego, como foi na vida de Saulo. Um outro pensamento limitante de perseguir a seita do caminho, que era a igreja, até que Jesus se manifestou. Naquele tempo Jesus se manifestou como uma luz mais brilhante que o sol, e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, já caído ao chão, ele falou: Senhor, quem és tu, Senhor? Ele sabia que era um Deus, que era algo superior. Aí ficou lá 3 dias cego, sem comer, até que Ananias foi falar com ele. Para tu ver, né? Às vezes eu e você somos que nem Ananias. Quando o Senhor chamou Ananias, ele falou: Ananias, vem aqui e vai lá e fala com Saulo. Ainda não era Paulo. Aí Ananias falou assim, o seguinte: Senhor, o Senhor não conhece ele? Falando para Deus. Eu e você somos puro Ananias. A gente quer ficar dando palpite para Deus. Mas tu não está vendo aquele da lá, nem sei se tem mais jeito. Senhor, Ananias, meu filho, para mim ele é um vaso escolhido. Para mim ele é um vaso escolhido, ele é um vaso de honra, e eu vou usar a vida de Saulo. Aí foi que teve lá um encontro, e alguns dias depois ele começou a pregar o evangelho, porque o próprio Cristo, a graça se revelou a ele com tanto poder. A graça do Senhor tem que se revelar através da minha vida, na vida desse Senhor, que está com um pensamento lá que ele tem a culpa. Tem pessoas que têm o pensamento que viram um acidente e não acharam certo, correto. Como que Deus deixou isso acontecer? E aquilo ali entrou na mentalidade deles. Eu conheço essa pessoa.
E ele, toda vez que eu falo de Jesus para ele, ele acha, não, mas aquilo ali é injusto, não pode que Deus deixou acontecer um acidente com umas crianças. Deus é injusto. Pensamento limitante, que faz com que nós nos afastamos da presença do Senhor. Então eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus, fique em pé, querido.